Hum. E fecha o áudio. O microfone bem baixo, né? Embaixo, embaixo, embaixo. Aonde? Do lado, não, Aqui? no cantinho lá, ó. Suba aí. Suba logo em cima. Isso, isso logo. Onde tem lá, tá a Aqui? câmerazinha ali? Aqui? Do outro lado. Aqui? Do lado dele. Do lado dele, né? Ah, aqui. Boa noite, pessoal. Conseguem me ouvir? Obrigada, Elias. Boa noite. Bom ter vocês aqui. Dá só mais um minutinho para ver se alguém entra. Diego, tudo bem? Valdirene, boa noite. Boa noite. Nunca me abandona, obrigada. Bom, para a Estamos gente aí. cumprir o nosso horário, né? Como a aula fica gravada, quem chegar atrasado pode dar uma olhadinha depois, né? É, eu tenho duas questões para corrigir da aula passada, tá? Eu não sei se vocês lembram de uma questão que tinha assim, 36x igual a 3 quartos, certo? Eu tenho uma correção nessa questão. O resultado é o mesmo, tá bom? Mas para mim tinha algo errado, algo errado, algo errado, que não estava batendo, e aí eu fui ver o que era. Tá? Eu descobri, mas o resultado é o mesmo. Mas a, não é bem a forma de fazer. Eu vou explicar direitinho. E tem uma questão que eu falo tanto da atenção, né, da gente ler bem a questão, e aí a gente caiu, né, numa falta de atenção, numa pegadinha, né, essa questão de falta de atenção a gente chama de pegadinha, né? Então eu vou corrigir essas duas questões, tá? Com vocês. Vocês me ouviram? Aqui deu alguma coisa de internet. Eu ouvi. Pronto. Aqui deu uma travada na minha tela, né? E apareceu aqui, tipo, instabilidade de internet. Aí fiquei na dúvida se vocês teriam me ouvido de fato. Então, vou compartilhar a tela, tá? E corrigir essas duas questões. Peço desculpas, mas acontece. Bom que a gente pode corrigir. Ah, gente, eu mexo assim na câmera, tá? É porque eu apoio o celular na frente do monitor, né? Que eu fico com a tela do Zoom de vocês. E aí, às vezes, eu tenho que clicar em alguma coisa que está escondida atrás do celular. Apareceu aí, né? Ah, precisa ampliar? Como é que tá para vocês a visualização? Tá tranquila? Deixa eu Dá ver se um eu... zoom aí que tá ah, pequeno. Aí, agora sim. mas assim, eu acho que eu não consigo escrever. Aí, assim, eu só Pronto, consigo... aí tá bom. Tá ótimo. Bom, assim? Pronto, massa. Então, pronto, a questão é essa daqui. Pronto. A questão, né, que é a primeira questão que eu vou corrigir é essa segunda questão, que a gente tem na proporção 36x igual a 3 quartos.
E aí, na minha cabeça, né, não estava fazendo muito sentido 36x igual a 3 quartos, porque do jeito que ela é, 36x igual a 3, tá? Ah, deixa eu mudar aqui para fração. Aqui nós fizemos o quê? Nós simplificamos, né, o 36 por 3, que dá 12, e o 3 por 3, que dá 1. E a gente multiplicou, né? 4 vezes 12, 48x, igual a 1. Se eu levar aqui ao pé da letra, né, eu vou ter, na verdade, x igual a 1 sobre 48, né? Porque a resposta é quem está do outro lado permanece e quem acompanha o x passa para baixo, tá? E é o que faz todo o sentido ser 36 sobre 48. Só que eu não tenho a opção 1 sobre 48, eu só tenho a opção 48. E aqui não está me dando a opção de fração, aqui está mostrando um x, né? E nessas condições aqui, a minha resposta teria que ser 1 sobre 48, tá? E não 48. O que foi que aconteceu nessa questão? Quando eu copiei ela de um lugar para cá, a barra daqui tinha saído, eu coloquei. Eu vi que estava sem a barra. Só que a daqui eu não vi. O que é que está faltando aqui? Aqui está faltando só uma barra, tá? Uma barra igual a essa, eu vou corrigir no material de vocês quando eu mandar, ok? A partir do momento que eu coloco a barra, eu vou ter 36 sobre x, ok? Vai ser igual a 3. Aí, ok, eu tenho aqui, corto 12 e aqui 1. X vezes 1, x igual 12 vezes 4, 48, ok? Então, na verdade, aqui o caso foi que faltou essa barra da divisão. Todos compreenderam? Falem comigo em algum lugar. Pessoal, estão aí? Oi, eu tô. Compreendeu a explicação, a correção? Não entendi muito bem, não, mas Não? Não, calma. Aqui, nesse primeiro caso, o 36 está multiplicando o x, tá? A questão veio errada, veio 36x, ok? E eu fazendo com o cálculo de 36x, o meu resultado dá 1 sobre 48. Só que eu não tenho essa resposta 1 sobre 48, eu só tenho 48. O que que acontece dessa questão? Ela é uma questão de proporção. Quando eu copiei de um lugar para o outro, não veio a barra de divisão aqui. Aqui não era para ser uma multiplicação. Aqui era para ser 36 dividido por x, da mesma forma desse lado, ok? ok. Pronto. E a outra questão, deixa eu olhar aqui na minha peça, qual é a página? Slide 75. 7, ok. Pronto. Nessa questão aqui, na pandemia de Covid, uma confecção se dedicou à fabricação de máscaras de tecido. Quanto à confecção, tinha 8 funcionários. Ele fala aqui, ó, que ele já tinha 8 funcionários, certo? O total de máscaras produzidas diariamente eram 184 máscaras. Com o objetivo de atingir uma produção de 500 máscaras diária, quantos funcionários, no mínimo, devem ser contratados a mais? Ó, o que ele fala aqui, ó, devem ser contratados
a mais. Ele não está perguntando qual é o total de funcionários que ele precisa para essa fabricação. Ele está perguntando quantos ele precisa a mais. Eu não sei se vocês lembram, mas a resposta aqui deu 22. Mas eu vou armar de novo 22, aqui eu a lembro. conta. 8 funcionários produziu 184 máscaras, certo? Quantos funcionários eu vou precisar para produzir 500? No mínimo, né? Então, fazendo aqui, o cruz credo, né, é direta. Se eu aumento o número de máscaras, eu aumento o número de funcionários. Então, é diretamente proporcional. Então, fazendo aqui a fração 8 sobre x igual a 184 vezes 500, ou sobre 500. Então, aqui fazendo cruz credo, eu vou ter x vezes 184x vai ser igual a 8 vezes 500, que dá 4.000. X vai ser igual a 4.000 dividido por 184. E isso aqui deu um número até quebrado, não foi? Acho que foi 22,75. 21,75. 70 e 21,74 alguma coisa. aproximadamente. Isso. 21,74. Que a resposta, na verdade, ficou 22. Como ele fala no mínimo, 21,74 é maior do que 21. Então, 21 não me atende. Então, ele precisa de 22 funcionários, correto? 22 Correto. funcionários. Só que ele já tem 8, né? Só que ele está falando aqui, devem ser contratados a mais. Ele já tem 8, então eu tenho que fazer 22 menos os 8 que ele já tem, que é igual a 14. Então, a mais, ele só precisa de 14, tá? Então, a resposta correta, letra C. Beleza? Entendido? Tá, agora eu entendi. Entendeu, né? Porque ele está dando essa informação, né? Ele não pede o total de funcionários. Ele pergunta quantos a mais ele vai ter que contratar. Então, ele já tem 8, só precisa contratar mais 14. Ok? Corrigido, então. Ok. Vamos lá. A gente já passou por divisão proporcional, correto? Se eu não estou enganada, a gente parou aqui. Bom, ainda com relação à divisão proporcional, tá? A gente viu a parte direta e agora a gente vai ver a parte indireta, indiretamente proporcional, tá certo? Então vamos lá. Em certas situações, a divisão deve ser feita em partes inversamente proporcionais. Observe o exemplo. Uma empresa vai distribuir ao final do ano R$ 3.100. Então, o meu total, R$ 3.100. Entre os seus 3 funcionários, então ele tem 3 funcionários. De modo que a divisão seja feita de maneira inversamente proporcional à quantidade de dias que cada funcionário faltou ao longo do ano. Então, os 3 funcionários mais assíduos faltaram 2, 3 e 5 dias, respectivamente, ao longo desse ano. Então, imagine, se você faltou menos, você merece ganhar mais, correto?
já que é uma bonificação. A bonificação é de acordo com a falta. Se você faltou menos, você merece ganhar mais. Então, é uma grandeza inversamente proporcional, né? São duas grandezas inversamente proporcionais, já que quanto menos eu faltar, mais eu vou ganhar. Então, esse funcionário que faltou apenas 2 dias, quanto que ele vai receber? Tá? Se é uma grandeza inversamente proporcional, eu vou ter que fazer o seguinte: eu vou ter que inverter, ao invés de colocar 2x, tá? Lembra que na direta a gente vai colocando 2x mais 3x mais 6x? Pronto. Aqui, como é inversa, a gente inverte a operação. Ao invés de ser uma multiplicação, eu vou colocar x sobre 2 mais x sobre 3 mais x sobre 5. Ok? E isso aqui tem que ser igual ao total, 3.100. E agora, como é que eu faço para somar essa galera? Vocês estão lembrando de quê aqui com esses denominadores diferentes? Quem me diz? O que é que eu preciso fazer? Meme C. Se eu tenho aqui denominadores diferentes, eu preciso fazer o MMC. Então, o MMC de 2, 3 e 5, fazer aqui nesse espaço. 2, 3 e 5. Note que nenhum deles tem múltiplos em comum, nem nada. Então, vai ser a multiplicação deles três, né? Então, é 2 que dá 1. 3 dá 1 aqui. E 5. Isso aqui dá quanto? 2 vezes 3, 6 vezes 5, 30. Então, meu MMC é 30. Então, eu coloco aqui embaixo 30. E a gente segue aquele esquema que a gente já conhece. 30 dividido por 2 dá 15 vezes x, 15x. Mais 30 dividido por 3 dá 10. 10 vezes x, 10x. Mais 30 dividido por 5 dá 6. 6 vezes x, 6x. E isso aqui tem que ser igual a... Então, a gente tem aqui 15 mais 10, 25. 25 mais 6, 31x sobre 30. É igual. Então, aqui, como a gente faz normalmente, o cruz credo mesmo, tá? A gente admite que tem um aqui embaixo. Então, aqui eu tenho 31x vezes 1, 31x. E aqui eu tenho 30 vezes 3.100. Então, x vai ser igual... Quanto é 30 vezes 3.100? Quem me diz? 3.100 vezes... Botar 31 vezes 3. 3, 9. 93, pontos zeros, 3.100, 23. 93.000 sobre 31. Era 30, né? Não era 31, não. Era 31 vezes... Não, tá certo, 31 vezes 30. Então, aqui 93.000
dividido por 31 vai dar quanto? 93 dividido por 31 é igual a 3. 3 vezes 1 dá 3, 3 vezes 3 dá 9. Então, 3.000. Michele, e o resto dos cálculos, né, dos zeros? Eu não precisei aqui, eu não ia usar ele, então eu omiti nos cálculos, mas eu tenho que lembrar de colocar aqui, tá? Se você não tiver essa lembrança, você faz o cálculo com o valor cheio, né, os 93.000, tá? Eu fiz aqui só porque eu já sabia que eu não ia precisar deles. Então, aqui a resposta é que x é igual a 3.000. Ah, Michele, então o funcionário que faltou só 2 dias, ele vai ganhar 3.000? Não. Se 3.000 e sim é o valor total do prêmio, como é que ele vai ganhar isso tudo? Ele é o funcionário, ó, x sobre 2. Quem é o valor de x sobre 2? Como é que vai dar isso aqui? X é igual a 3.000 e o 2. Isso daqui vai ser igual a 1.500, correto? 3.000 dividido por 2, R$ 1.500. Letra D, tá? Então, o funcionário que eu precisava era esse primeiro, eu substituo o valor do X, deu 3.000, dividido por 2, igual a 1.500. Dúvidas? Alguém? Dúvidas? Não. Não? Ninguém no chat falando, então beleza. Vamos lá. Regra de 3 composta. Nós vimos a regra de 3 simples, certo? Agora nós vamos ver a regra de 3 composta. Então, para resolver esse problema envolvendo regra de 3, a gente vai seguir alguns passos, só como base até vocês se adaptarem a fazer direto, né? De uma forma mais tranquila. Então, a primeira coisa que a gente faz é a identificação da grandeza. E aqui fala a construção da tabela, tá? Muitos autores gostam de trabalhar com uma construção de tabela, mas que não é necessário você montar uma tabela. Basta você arrumar os dados, organizar os dados. O segundo passo é analisar a proporção que existe entre a grandeza que contém a incógnita. Então, eu separo essa fração que tem a incógnita. Terceiro passo, inverter a razão caso exista algo que seja inversamente proporcional. E quarto passo, montar a equação deixando a grandeza que possui a incógnita no primeiro membro da igualdade. E, Michele, é complicado, né? Não. Vou mostrar agora que não é. Aqui é só a teoria. Então, vamos lá. Uma construtora foi contratada para realizar a reforma de todas as escolas do município de Copalzinho, em Goiás. As escolas são construídas com formato e tamanho padrão nessa cidade. Logo, o muro externo possui a mesma medida. Sabendo que 4 pintores levariam 8 dias para pintar 6 escolas, olha, entrou outra grandeza aqui, tá vendo? Eu tenho aqui 4 pintores, levariam 8 dias para pintar 6 escolas. Eu vou montar exatamente do mesmo jeito que eu monto a regra de 3 simples, tá? Eu vou arrumar, né? Aqui está em tabela, mas eu posso colocar normal. 4 pintores, 8 dias, 6 escolas. Então, aqui eu só vou botar uma siglazinha, 8 dias, 6 escolas. Quanto tempo 8 pintores, então aqui, ó, pintores, 8 pintores,
levariam para pintar 18 escolas. Então, assim, quantos dias X levariam para pintar 18 escolas? Então, o que é que eu faço, né? A primeira, eu tenho que agora comparar. Antes eu só comparava, né, com uma outra grandeza, só que agora eu tenho duas para comparar. Então, o que é que eu faço? Quem está com X é quem vai fazer parte dessa comparação, tá? Então, trazendo aqui para um outro modo, né? Só a comparação não precisa fazer essa parte, tá? Vocês podem fazer de uma forma mais simples, aqui é só por conta de didática. Então, eu trazendo o 8x, o 8 sobre x para cá, eu vou comparar com pintores, certo? Se eu, antes, eu tinha 4 pintores e eu fazia em 8 dias. Com 8 pintores, eu vou fazer em mais ou menos tempo. Menos tempo. Em menos tempo, né? Se agora eu tenho mais pintores, eu vou levar menos tempo para eles fazerem esse trabalho. Então, são grandezas o quê? Inversamente proporcionais, em que eu aumento o número de pintores e diminuo o número de dias. Então, essa fração aqui, 4 sobre 8, não vai ser 4 sobre 8, ela vai estar invertida. Vai ser 8 sobre 4, ok? Então, aqui inverteu. Agora eu faço a outra comparação, né? Agora eu vou comparar dias, que é o que está aqui nessa tabelinha, com escola. Inicialmente, em 8 dias, eu fazia 6 escolas, tá? Só que agora eu quero fazer 18 escolas. Eu vou fazer em mais ou menos tempo. Menos tempo. Tem certeza? Eu estou aumentando o número de escolas. Se antes, se antes eu fazia, com 8 dias, eu fazia 6 escolas. Quantos dias eu preciso para fazer 18 escolas? Eu vou precisar de mais dias, 8, né? certo? Se em 8 eu fazia 6 escolas, em mais dias eu vou fazer 18. Então, aqui é diretamente proporcional. Então, esse daqui, com relação ao de cá, ele é diretamente. Então, eu mantenho 6 sobre 18. Organizei. O que eu vou fazer agora? O 8 sobre x, quem tem a incógnita, né, que a gente viu, fica antes da igualdade. E quem não tem, fica depois. E, Michele, eu faço o que agora com essas duas frações? Eu faço que operação? Eu somo? Eu faço o quê? Você vai multiplicar elas duas, ok? Aqui já está a inversa, aqui é diretamente proporcional, e a gente vai agir da mesma maneira. Então, eu vou ter 8 sobre x, vai ser igual a vou simplificar aqui, tá? 8 por 4 vai dar 2 aqui em cima, porque 8 dividido por 4 dá 2. E aqui embaixo vai dar 1. Então, vou multiplicar aqui em cima. 2 vezes 6, 12. 1 vezes 18, 18. Beleza. Posso simplificar aqui para facilitar meu cálculo? Posso, por 3. Dá quanto? 4. Por 3 vai dar 6. Então, dividir aqui esses dois por 3. Então, agora eu vou fazer o quê? O nosso famoso cruz-credo. Eu tenho x vezes 4, 4x, vai ser igual a 8 vezes 6, que dá 48. X vai ser igual a 48 dividido por 4. 48 dividido por 4 é igual a 12. Então, meu x da questão
é igual a 12 dias, tá? Então, ele vai precisar de 12 dias. Tranquilo ou foi complicado? Me contem. Tranquilo. Tranquilo, tranquilo ou meiro? Meiro. Meiro, né? Então tá. Onde foi que pegou Não, mais assim? mas deu para Mas me raciocinar um conte assim, onde pouquinho. foi que sentiu aquele. Você entendeu, mas deu uma travada assim, aí pegou. É mais a armação mesmo. Mas a armação, vamos trabalhar isso. Tem mais questões, tá? Mas eu vou só dar uma ênfase nessa. A armação, ela é simples, tá? O que a gente vai lendo aqui, a gente vai escrevendo. Então, primeiro ele fala de 4 pintores que levariam 8 dias para pintar 6 escolas. Então, são as 3 grandezas que eu tenho: pintores, dias e escola, certo? E ele continua. Quanto tempo? 8 pintores, ele fala que se é 8 pintores, eu vou colocar o 8 embaixo aqui do 4, na mesma coluna de pintores, certo? Levariam para pintar 18 escolas. Eu vou botar o 18 aqui no meio? Não, porque aqui no meio essa coluna é de dias. 18 escolas vem para cá. E o tempo, né, que é a duração, que ele quer saber, está aqui, na quantidade de dias, tá? Então, aqui é onde eu organizo os dados. Organizei. Agora eu tenho que comparar quem tem a incógnita com o restante. Então, eu vou separar o 8 sobre x, porque ele tem aqui essa incógnita, certo? E aí eu vou ver aqui com os pintores. Vou começar aqui com os pintores. Se com 4 pintores eu fazia o trabalho em 8 dias, com 8 pintores eu faço o trabalho em mais ou menos tempo. Se eu tenho mais Menos. pintores, eu vou levar menos dias para fazer o mesmo trabalho, né? Então, se eu tenho mais pintores, eu vou levar menos dias. Então, elas são inversas. Eu escrevo a fração da forma inversa: 8 sobre 4. Agora, escolas com dias. Por que com dias? Porque dias é quem tem a incógnita, tá? A variável x. Escolas. 6 escolas em 8 dias. 18 escolas eu vou levar mais ou menos tempo. Se eu vou fazer mais escolas, eu vou levar mais ou menos tempo, Mais. mais tempo. Então, elas são diretamente proporcionais, tá? Então, eu escrevo a fração como ela está ali, 6 sobre 18. Aqui tem um igual e aqui é uma multiplicação. A conta, eu acho que conseguiu entender a conta ou quer que faça de novo? Não, tá tranquilo. Pode seguir. Tá tranquilo? E a armação ficou melhor? Ficou assim. Tá bom. Vamos. Exemplo. Deixa eu ver aqui uma coisa. Só um momentinho. Tá faltando material que eu acrescentei.
Já estou gerando o PDF da aula certa, tá bom, pessoal? Viu? Vou voltar aqui para o Zoom. Então, voltando, a gente viu a parte de composta, vamos continuar trabalhando nisso, tá? Aqui eu coloquei um exemplo, né, que ele está feito também, ok? Só para a gente continuar praticando, tá? Já que vocês nem estão fazendo meus exercícios. Olha só, vocês têm duas listas do próprio curso, né, de matemática, e, e a lista que eu mando, e vocês não estão fazendo. Vocês precisam praticar, tá? Então, vamos aqui. Uma fábrica, em 3 dias de trabalho, produz 360 metros de tecidos. Então, a gente tem aqui grandeza, metro de tecido, certo? Então, primeira coisa, 360. Fazendo funcionar 8 máquinas. Primeiro a gente tem aqui 3 dias, tá? Em 3 dias de trabalho, 3, produz 360 metros de tecido, fazendo funcionar 8 máquinas. Então, máquinas 8. Em quantos dias poderá produzir? Ou seja, em quantos dias, olha a sua incógnita, em quantos dias X poderá produzir 1.080 metros de tecido, ó, 1.080 eu coloco na mesma coluna de metro, fazendo funcionar 6 máquinas. Pronto, a gente vai fazer da mesma forma do outro. Quem tem a, a variável, né, o x, vem primeiro, 3 sobre x. E agora a gente vai fazer as comparações. Em 3 dias, ele faz 360 metros de tecido. Para ele fazer 1.080 metros, ele precisa de mais ou menos dias? Mais. Mais dias, né? Quanto mais eu preciso produzir, mais dias eu também preciso. Então, elas são grandezas o quê? Diretamente proporcionais. Porque quando uma sobe, a outra sobe. Então, eu vou escrever aqui a fração da mesma maneira, 360 sobre 1.080. E agora as máquinas, né? Os números de máquinas. Eu vou comparar esse número de máquinas com quem? Com quantidade de dias. Com 8 máquinas, eu preciso de 3 dias. Com 6 máquinas, eu vou fazer mais ou menos dias? Mais. Menos. Com, desculpa, com menos máquinas, eu vou fazer em mais dias, correto? Então, aqui eu tenho um número reduzido de máquinas. Se eu tenho um número de máquinas a menos, né, está reduzido, eu vou precisar de mais dias para executar o trabalho. Então, é uma grandeza inversamente proporcional, ou seja,
O 6 vem para cima e o 8 para baixo. E aqui a gente faz o mesmo esquema, a igualdade e a multiplicação, tá? Então, aqui, simplificando, que tem 0, cortei, tá? Eu também posso... Gente, vocês preferem que eu faça assim, simplificando, ou que eu faça a conta normal mesmo, bruta? 360 vezes 6 e etc. Simplificando fica melhor. Simplificando, mais alguém quer se manifestar? Então, tá bom. 36, eu posso simplificar com 108? Talvez, não sei. Então, aqui, como eu não sei, eu vou, né, fazer a conta para não ter que fazer duas contas, tá? Então, aqui eu tenho que 3x é igual 36 vezes 6 dá quanto? 36 vezes 6, ops, vezes 6 dá 36. 6 vezes 3 dá 18, com 3, 21. 216. E 108 vezes 8? 108 vezes 8. Aqui vai dar 8 vezes 8, 64. 8 vezes 0, 0. Mais 6, 6. 8 vezes 1, 8. 864. E agora que eu fiquei só com esses dois termos, né? Cruz credo. Ixi, agora que eu fiquei só com esses dois, eu vou fazer o cruz credo normal. X vezes 216, 216x vai ser igual a 864 vezes 3. 864 vezes 3. 3 vezes 4, 12. 3 vezes 6, 18. Com 1, 19. 3 vezes 8, 24. Com 1, 25. 2.592. X vai ser igual a 2.592 dividido por 216. Deixa eu usar aqui minha calculadora para me ajudar. Na prova vocês não podem não usar a calculadora, lembrando, né? Se quiserem eu faço aqui a conta. Eu sei. Por isso que eu gosto muito de simplificar para não ter que fazer conta grande. Dividido por 216. 12. 12. Então, meu X vai ser igual a 12 dias, tá? Então, vamos recapitular? Vou seguir agora esse passo a passo, tá? É que eu gosto de fazer, ao invés de ficar olhando aqui. Então, a organização dos dados, né? A primeira grandeza que a questão apresentou foi o número de dias, então eu vou colocar 30, depois eu coloco 360, depois eu coloco 8 máquinas, tá? Aqui está 9, só 8. Então, 8 máquinas. Aí ele faz a questão, né? Em quantos dias, ou seja, ele pergunta em quantos dias. Então, a minha incógnita está na coluna de dias. Ele quer 1.080 metros de tecido e ele só vai operar 6 máquinas, tá? Então, comparamos a grandeza que tem a incógnita com cada uma das outras. Então, A e B são diretamente proporcionais. Essa grandeza aqui, né, do número de dias com o número de tecidos, elas são diretamente proporcionais, porque se eu preciso de mais metros de tecido, eu vou precisar de mais dias para isso. E A e C são inversamente proporcionais, por quê?
Se eu reduzo o número de máquinas, eu aumento o número de dias, tá? Então, aqui, o segundo passo, né, seguindo aqueles passos que eu falei, a gente inverte os valores correspondentes da última grandeza, que é esse aqui, que é inversamente proporcional. Por isso que aqui fica 3x, da mesma forma que eu montei aqui antes de botar a operação, 3 sobre x, 360 sobre 1080 e o inverso, né, 6 sobre 8. Então, igualando a razão, contém o termo x com o produto das outras razões, que é esse 3 sobre x igual a 360 por 6 por 8. Então, fazendo as continhas, resultado, 12 dias. Tranquilo? Falem comigo. Cadê Diego, Elias, Aldirene? Tô aqui. Tá aí, né? Será que é só você que tá aí? Vem falar comigo. Não sei não. Tá bom. Então eu vou seguir. A Aldirene foi tranquilo? Tranquilo. Tranquilo? A Elias mandou aí um chat para mim. Valeu. Tranquilo. Então, na, na regra de três composta, significa que a gente tem mais de duas grandezas, né? Que é a regra de três simples, nós temos apenas duas grandezas. Na composta, nós temos mais de duas. E até agora a gente estava fazendo com três grandezas. Só que aí eu achei uma questão, né? Com quatro grandezas. E eu falei, por que não? Né? Por que não? É a mesma coisa. Vamos lá? Quatro grandezas. Em uma fábrica de peças para caminhão, para produzir uma determinada peça, sabemos que três máquinas. Então ele fala aqui, ó, três máquinas. Já capto logo essa mensagem. Três máquinas. Trabalhando durante 5 dias, número de dias, sim. Ligadas durante 4 horas, conseguem produzir 4.000 peças, que é demandada mensalmente na fábrica. Durante o processo, uma das máquinas estragou, o que fez que a fábrica decidisse por aumentar a quantidade de dias de produção para 6. Então, olha só, ele me fala aqui que uma das máquinas estragou. Então, ele não tem mais 3 máquinas, ele tem 2 máquinas. E aumentou a quantidade de dias de produção para 6. Então, eu venho aqui na coluna de dia 6. E o tempo de trabalho das máquinas para 8 horas. Qual será a quantidade de peças produzidas nessa situação? Então, quantidade de peças, o X vai estar nessa coluna aqui de peças. Como é que a gente faz? Exatamente igual da outra forma. 4.000 sobre X. E agora a gente vai pegando grandeza a grandeza e comparando com essa daqui, porque é ela que guarda a incógnita, ok? Então vamos lá. Se 3 máquinas produzem 4.000 peças, 2 máquinas vão produzir mais ou menos peças, Menos. menos, né? Então, se eu tenho menos máquina, eu vou produzir menos peças. Então, isso é diretamente ou inversamente proporcional? Inversamente. Não, porque é menos e menos.
né? Então, é diretamente proporcional, tá? Ah, é. Menos máquinas e menos peças. Se fosse menos máquinas e mais peças, aí seria inversamente, mas não é o caso. Eu tenho menos de um lado e menos do outro, tá? Só é inversamente quando eu tenho o oposto. Então, as duas estão diminuindo. Então, aqui eu escrevo 3/2. Agora vamos para o número de dias. 5 dias são produzidas 4.000 peças. Um dia a mais eu produzo mais ou menos peça. Mais. Se eu tenho um dia a mais, eu vou produzir mais peças. Então, ele continua sendo diretamente proporcional. Agora vamos aqui. 4 horas eu produzia 4.000 peças. 8 horas eu vou produzir mais ou menos peças. Mais. 8 horas eu vou produzir mais peças. Então, se eu aumento o número de, de horas, eu aumento o número de peças. Não tem nenhuma inversamente? Estou achando estranho. 3 máquinas, 4.000 peças. Se eu diminuo o número de máquinas, eu diminuo o número de peças. Ok. 5 dias, 4.000 peças. 6 dias, eu vou fazer mais peças. Eu tenho um dia a mais, eu vou produzir mais peças. E o número de horas, em 4 horas, são produzidas 4.000 peças. 8 horas, eu vou produzir mais peças. Então, tá certo. Então, aqui é igual. E a gente faz da mesma forma. 4.000 sobre x vai ser igual a 3 vezes 5 dá 15. 15 vezes 4. Posso simplificar aqui o 4 e o 8? Posso, né? Pode. Por 4 dá 1. 8 por 4 dá 2. Então, eu vou ter 3 vezes 5, 15, vezes 1, 15. 2 vezes 6, 12. Vezes 2, 24. X vezes 15, 15x é igual a 4.000 vezes 24. 96.000. X vai ser igual a 96.000 dividido por 15. Quanto que dá isso? Deixa eu ver aqui. Seis mil e 400 peças. Seis mil e 400 peças. Ok? Foi fácil? Foi difícil? Tranquilo. Tá tranquilo, né? Então, tá bom. Que são exercícios da apostila de vocês. Sabe-se 4 máquinas operando a 4 horas por dia. Então, 4 máquinas operando a 4 horas por dia. Durante 4 dias. Misericórdia, tudo 4.
produzem 4 toneladas de certo produto. Quatro toneladas de certo produto. Quantas toneladas? Quantas toneladas? Então, meu X, ó, vem para a coluna de toneladas. Do mesmo produto, seriam produzidas por 6 máquinas. 6 máquinas. Daquele tipo, operando 6 horas. Durante 6 dias. Então, nossa variável aqui a gente faz a comparação de máquinas com toneladas. 4 máquinas produzem 4 toneladas. 6 máquinas vão produzir mais ou menos toneladas? Mais. Mais toneladas, né? Se eu aumento o número de máquinas, eu aumento a minha produção. Então, 4 sobre 6. Horas. Em 4, cadê? Ó. Em 4 horas por dia, produz 4 toneladas. Em 6 horas por dia, vai produzir mais ou menos tonelada? Mais. Mais também, né? Então, eu repito 4 sobre 6 também. Agora, dias. Em 4 dias, produziu 4 toneladas. Em 6 dias, vai produzir mais ou menos toneladas? Mais. Mais também, né? Igual aqui. Então, aqui, a gente segue a conta. A gente pode simplificar todas as frações, tá? Por 2. Ou multiplicar todo mundo aqui, tá? Então, aqui, se eu simplificar, vai ficar 4 por 2, dividido por 2, é igual a 2. 6 dividido por 2 é igual a 3. São 2/3. Como elas são iguais, todas elas são 2/3, certo? Então, eu tenho explicar porque foram simplificadas. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 3 vezes 3, 9. 9 vezes 3, 27. Então, isso aqui vai ser igual a... Eu posso simplificar esse 4 com esse 8, tá? Mas não vou fazer, não. Vou fazer aqui a continha mesmo. 8x vai ser igual a 27 vezes 4. 27 vezes 4 dá quanto? 4 vezes 7, 28. 4 vezes 2, 8. Por 2, 10. 108. Então, x vai ser igual a 108 por 8. 108 dividido por 8 dá quanto? 1, 10, né? 1 vai vir 8, sobra 2, 28. 28 dividido por 8 dá 3. 3 vezes 8, 24. 28 menos 24 dá 4. Agora eu não posso dividir, então eu dou um zero aqui e uma vírgula aqui. 40 por 8 dá 5. Dá 40. Dá 0. Então, meu resultado é 13,5 toneladas, tá? Então, x igual a 108 por 8 é igual a 13,5. Ok? Tranquilo? Segunda questão aqui, né? Desse slide. O consumo de 8 lâmpadas 8, acesas durante 5 horas por dia, dá 5, em 18 dias, é de 14 quilowatts. 14.
Beleza. Montei aí, né? Segui a sequência. Qual será o consumo em dias? Então, minha incógnita está aqui, ó, em dias. Deixando apenas 6 lâmpadas, ó, 6 lâmpadas acesas durante 4 horas. Qual será o consumo em 15 dias? Deixando. Opa, desculpa, 15 dias não. Aqui não é X, não. Aqui é 15. Qual será o consumo? O X está em consumo, kilowatt, em 15 dias. Ok? Então, o que é que ele quer? Qual será o consumo em 15 dias, deixando apenas 6 dessas lâmpadas acesas durante 4 horas por dia. Então, a nossa variável está aqui no consumo, né, em kilowatt. Então, vou colocar ela aqui embaixo, 14 sobre X. E agora eu vou comparar as outras com ela. Número de lâmpadas. Se eu tenho 8 lâmpadas, gasta 14 kW. Se eu tenho 6 lâmpadas, eu gasto mais ou menos kilowatt? Menos. Gasto menos, né? Se eu tenho menos lâmpadas, se eu tenho menos aparelhos, eu gasto menos kilowatts. Então, se eu tenho menos lâmpadas, eu também vou gastar menos. Então, aqui eu vou manter o 8 sobre 6. Horas. Em 5 horas por dia, são 14 quilowatts. Se eu reduzo o número de horas por dia, eu aumento ou diminuo o número de quilowatts? Diminui. Diminui, né? Se a lâmpada está sendo menos utilizada, eu vou gastar menos quilowatts. 15 dias, eu vou gastar mais ou menos quilowatts? Menos. Vou gastar menos também, né? Se eu reduzir o número de dias, né, que está sendo usado, eu também vou consumir menos. Então, eu tenho aqui, todo mundo é diretamente proporcional, quando uma diminui, a outra diminui também, né? Então, aqui eu continuo com 5 sobre 4, 18 sobre 15. O meu igual. Então, aqui, seguindo, né, a multiplicação, eu vejo se eu posso simplificar alguma coisa ou não. Então, aqui eu posso simplificar, por exemplo, o 8 com o 4. 8 por 4 dá 2. E aqui fica 1. Eu também posso simplificar deixa eu mudar a cor. Os 5 com 15, já que eles são múltiplos, né? E 5 dividido por 5 dá 1. 15 por 5 dá 3. E eu também posso simplificar o 18 com 6. 6 por 6 dá 1. 18 por 6 dá 3. E agora eu vou multiplicar. Gente, se essa questão de simplificação não estiver clara para vocês, se vocês preferirem que eu faça da outra maneira, tá? Multiplicando os números brutos, vocês me falam a qualquer momento, ok? Então, aqui, voltando para minha canetinha azul, vou repetir o 14x. Então, aqui eu tenho 2 vezes 1, 2 vezes 3, 3. E aqui embaixo eu tenho 1 vezes 1, 1 vezes 3, 3. Posso simplificar, 6 divide 3, né? Dá 2. Então, aqui é 2 por 1. Então, 14 sobre x é igual a 2 por 1.
Então, fazendo o nosso cruz credo, x vezes 2, 2x vai ser igual a 14 vezes 1, que dá 14. Então, x vai ser igual a 14 dividido por 2. X é igual a 7. Então, aqui, 7 quilowatts. Beleza? Beleza. Vamos para mais uma antes de mudar de assunto. Dando spoiler já, que o próximo assunto é escala. Vamos lá. Que é uma questão de prova de algum lugar, tá vendo aqui uma referência? Eu peguei até da lista de vocês. Vocês têm um material que tem uma lista com os exercícios resolvidos. E essa daqui é uma das questões. O cano de água de uma casa apresentou rachadura de 2 milímetros. Então, aqui a rachadura, 2 milímetros. Conversa. Rachadura em que acarretou grande desperdício de água. 16 litros, 16 mil litros em 15 dias. A rachadura foi consertada, mas alguns dias depois, no mesmo cano, houve uma nova rachadura. Dessa vez, a rachadura foi de 5 milímetros. Ixi, 5 milímetros. O dono da casa, no entanto, estava viajando e houve 30 dias de desperdício. Então, 30 dias de desperdício. Preocupado com o valor da conta de água, o proprietário decidiu calcular a quantidade de água desperdiçada nesses 30 dias, ou seja, a quantidade de água que gastou nesses 30 dias, né? Então, ele sabe que a vazão de água desperdiçada e proporcional à espessura da rachadura. Então, qual é a quantidade de água em litros por essa rachadura nos 30 dias? Então, mesma coisa. Quem é que tem a variável? É o volume de água, né? Então, aqui a gente tem 16 mil dividido por x. Vai ser igual a... Com uma rachadura de 2 milímetros, o desperdício foi de 16 mil litros. Com uma rachadura de 5, o desperdício vai ser maior ou menor? Maior. Se eu aumentei o tamanho da rachadura, eu também vou aumentar o tamanho da vazão. Então, aqui eu vou ter 2 sobre 5. Dias. 15 dias, o desperdício foi de 15 em 5 dias. Eu botei 15, mas é 5. Em 5 dias foram desperdiçados 16 mil litros. Em 30 dias, vai ser desperdiçado mais ou menos? Mais. Também vai ser mais, né? Então, aqui é mais. Então, vezes sobre 30. Posso cortar esse 5 com o 5 de cima? Posso, porque aqui é como se fosse uma divisão assim, ó. É a mesma coisa de eu escrever dessa forma, tá? É porque são frações diferentes, a gente escreve separando, mas em teoria é a mesma coisa isso aqui, ok? Então eu posso cortar sempre quando eu estou com um produto em uma divisão, eu posso fazer a simplificação. Então 5 por 5 vai dar 1.
Então, restou aqui 2,30. E também dá para simplificar, né? Eu posso ficar com 2,15, mas vou deixar assim. Então, aqui eu tenho x vai ser igual a 2, ou x, 2x, né? Eu tenho x vezes 2, 2x, vai ser igual a 16.000 vezes o 30. 16.000 vezes 30 vai dar quanto? 3 vezes 6, 18. 3 vezes 1, 3. Com 1, 4. 48. Então, aqui eu tenho que 2x é igual a 480.000. 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Então, aqui x vai ser igual a 480 dividido por 2. E isso aqui vai ser igual a metade disso, que dá 240.000. Tranquilo? Tranquilo. Imagine, né, um gasto desse por causa de uma rachadura de fome. Eu morria do Não coração. é brinquedo, não. O ano passado, teve um vazamento aqui na minha casa. É, a descarga, né? Só que tem um banheiro, né, que é o banheiro de empregado, que não se usa, né? Ele é isolado e tal. E eu consertei um dos vazamentos, que foi no meu banheiro, e continuou vazando, porque aqui tem um aplicativo que mostra a vazão de água. E continuou vazando, né? E para descobrir, corre daqui, corre dali. Aí a gente descobriu que foi nesse banheiro que a gente não usa para descarga de lá também. Tava tudo ressecado, podre. Então começou a vazar água. Ixi. Enfim, um prejuízo de R$ 1.000, Aff, né? Maria. Morri aí numa conta de Que água de dor. R$ 1.000. Por causa de, acho que foram 5 dias de vazamento. E a água que caía era bem pouquinha. Mas foi um Imagine. prejuízo aí grande. Não vou me esquecer nunca. E, Hum, e a minha conta, aqui, a minha conta de água é barata, é R$ 70, né? Acostumada a pagar nossa. R$ 70 por mês. Imagine o baque que Vixe. eu Doeu na alma. ainda tentei apelar, entrei com recurso e tal, mas não deu certo, não. Porque eles cobraram por dias a mais do, do vazamento. E aqui eu Hum. tenho como saber quantos dias foram de vazamento, porque eu tenho o aplicativo, né? Mas eles não consideram essa avaliação. Enfim, perdi R$ 1.000. Esse aplicativo é como? É porque a água do meu condomínio, ela é individualizada. Foi Hum. individualizada recente. E aí a empresa que fez essa individualização, eu acho que eles têm algum tipo de sensor, né, para Ah, cada tá. apartamento. E essa informação do quanto cada apartamento está gastando vai para um aplicativo. Então a gente já tem Isso acesso, é bom, né? né? A gente sabe quanto o consumo da gente é diário. É Isso ótimo. facilita. Muito bom. Nesse Que, caso de que vazamento, por exemplo, eu não ia saber nunca que o vazamento antigamente um usava da mais área de que outro serviço e tinha que ser dividido em partes iguais, né? é isso. Mas, assim, com relação ao condomínio, não foi muito bom, não, porque não alterou muito o valor do condomínio e tem gente aqui no meu prédio que paga, tipo, R$ 400 de água, né? Nossa. Então, eu não sei como, mas eu acho um valor muito alto. Um vizinho meu outro dia falou que gastou, que na casa dele, que são 6 pessoas, ele gastou R$ 800 de água. Eu falei, caramba, meu Deus, você vê R$ 800 de água todo mês para mim, eu tô Nossa. desesperada. Mas como Então, isso? não Será quero que não esse tá ponto. tendo vazamento lá? É isso que eu falei, né? Mas não sei, são 6 pessoas, então não sei quanto que eles gastam lá. Deixa ele com a conta dele, É, então né? ele tá criando um peixinho em casa, né? Eu já tenho a minha que
Para mim até que é razoável, né? Para uma conta de água, né? R$ 70 não é. A sua Mas tá R$ 1.000 de tranquila. vazamento foi. Foi um baque. Então, assim, para quem tem consumo individualizado, é bom, né? Ficar verificando se tem vazamento em algum lugar, verificando a descarga e tal, até aquele lugar que não usa, para não ter um prejuízo desse, né? Até É para fazer a verdade. manutenção, porque é bem complicado. Então, vamos lá, assunto novo. Foi tranquilo para vocês aí a gente trabalhar com. Eu já passei regra de três simples e composta para vocês. No material de vocês, na apostila de vocês, elas não estão juntas, tá? Eu decidi passar antes, porque regra de três simples eu passei logo porque a gente tratou de proporção. E uma coisa puxou a outra. E a regra de três composta eu passei logo, porque se a gente já estava falando sobre regra de três, não tinha motivo para mim, né, deixar, esperar, né, passar por escala, por potência e etc., para passar a composta. Então, eu resolvi deixar as duas juntinhas e mostrar que elas não têm muita diferença, tá? E que elas são simples de fazer, não é nenhum bicho de sete cabeças, tá bom? Só por isso. Mas no material de vocês, elas estão em ordens diferentes, tá? Ok. Escala. Vamos trabalhar com escala. Já ouviu falar em escala? Lembra que no mapa, por exemplo, você Já sim. vê o mapa num papel, né? Obviamente ele tem uma escala, porque eu não tenho como botar o tamanho real do mapa numa folha de papel, né? Eu tenho que escalar isso. Então, eu reduzo em não sei quantas mil vezes, né? Ou milhões de vezes, para caber ali naquele papel. Ah, por exemplo, eu trabalhava com projeto de peças mecânicas. E eu posso fazer o projeto da peça mecânica numa escala natural, tá? A escala real dela, é o tamanho dela ali na folha, cabe. Ou eu posso também, se eu estiver trabalhando com uma peça muito pequena, é como se eu desse um zoom naquela peça, então eu aumento ela em algumas vezes, para ficar mais fácil para quem vai receber aquele projeto conseguir ler, tá? Conseguir visualizar os detalhes da peça. Então, nós temos a parte que a gente reduz e a parte que a gente dá aquele zoom, né? A gente amplifica. Eu vou falar direitinho sobre isso aqui, tá bom? Então, escala é a proporção entre a área real e o que está representado em uma imagem, tá? Quanto maior a escala, menor a área representada e maior é a riqueza de detalhes. Pois quanto maior a escala, mais próximo da área representada o observador se encontra. Representar um objeto grande, ou seja, um prédio, uma casa, é preciso reduzir para caber numa folha de papel. Não sei se já ouviram falar em planta baixa, né? A planta baixa de um apartamento, de uma casa, né? É aquele desenho que o engenheiro, o arquiteto faz para mostrar como vai ser a disposição dos cômodos, a rota que tem essas disposições, ou seja, as medições que tem cada cômodo. Então, eu não tenho como colocar uma casa ou um apartamento, uma folha de papel num tamanho normal, né, natural dele. Eu tenho que reduzir bastante esse desenho para poder caber na folha. E eu também posso querer ampliar um objeto, né, algo pequeno, né, um relógio, uma joia. Tem objetos que eles têm alguns detalhes e a gente pode ampliar esses detalhes e a gente fala em qual escala que tá. Classificação da escala. A gente tem a escala natural, tá? Ela é representada numericamente como 1, 2 pontos, 1, ok? É a mesma coisa que uma fração 1 por 1, que é igual a 1, ou seja, o tamanho real é igual ao tamanho que se desenha, tá? Eu consigo representar no papel algo de forma natural, tá?
ocorre quando o tamanho físico do objeto representado coincide com a realidade, né? Então, a escala reduzida, como eu tinha falado sobre o mapa, quando o tamanho real é maior do que a área representada. Então, costuma ser usado em mapas, territórios, plantas de habitações, etc. Então, a gente vai ter uma escala, por exemplo, 1 por 5, tá? Quando eu tenho essa escala 1 por 5, a medida do desenho que está desenhado é 1, está numa escala 1, e a medida real é 5, ok? Então, para cada centímetro, eu represento 5, tá? Então, aqui ela está reduzida em 5 vezes. Cada centímetro representa 5. Então, aqui eu tenho uma escala de 1/2, tá? De 1 para 2, que eu reduzi só a metade, aquele desenho, aquele tamanho. Essa daqui, 1 para 20.000, por exemplo, pode ser uma parte, um bairro, tá? Eu reduzi a escala aqui para, sei lá, um bairro, digamos assim, não sei se cabe. A escala ampliada, quando o tamanho gráfico é maior do que o tamanho real. Então, para utilizar para detalhes mínimos, né? Então, eu pego algo, por exemplo, um parafuso. Ou imagine um parafuso para representar ele na escala real num papel. Como é que eu coloco as dimensões de passo e etc. do parafuso que está ali? Então, o parafuso, eu aumento, né? Eu coloco uma escala dele maior, em X vezes, para eu representar esse parafuso, tá? Então, aqui, olha a diferença, né? Quando eu aumento, esses 5 vezes, ele está aqui, ó. Aqui eu estou multiplicando por 5. Aqui eu estou dividindo por 5, tá? A minha escala, ok? Aqui significa que o desenho que eu estou representando é 5 vezes maior do que o tamanho real, tá? Então, aqui, vendo esses exemplos, né? A gente tem uma escala natural, o tamanho de uma chave, 1 para 1. Aí eu tenho uma redução, uma escala que eu dividi no meio, né? Reduzi ela em 50%, 1 para 2. E eu tenho uma ampliação, né? Eu quero mostrar ela, sei lá, com mais detalhes, com os dentes aqui da chave, né? Então, eu tenho uma escala 2 vezes maior, 2 para 1. Então, assim, se a gente parar para pensar, para eu saber se é redução ou não, se eu tenho a fração, que o denominador é maior, né, 1/2, a gente sabe que o número vai ser menor do que 1. Então, a gente está diminuindo. 2 sobre 1 é igual a 2. Significa que eu estou aumentando, ok? Aqui é 0,5. Então, o mapa também ele apresenta uma escala, a gente pode encontrar a escala dessa forma ou numa forma gráfica, tá? Então, os mapas eles também possuem essa forma de apresentação de escala. No geral, em projeto e etc., a gente, planta baixa, desenho no geral, a gente utiliza a forma numérica, tá? Ao invés da forma gráfica. Então, vamos lá. Tô faltando- Então, uma sala de 12 metros de comprimento. Esse comprimento é apresentado em um desenho por 30 centímetros. Qual é a escala do desenho? Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é transformar esse 12 para centímetro, tá? De metro para centímetro, nós vamos quantas casas? Metro, decímetro, centímetro.
metro, decímetro, centímetro. Então, de metro para centímetro, nós vamos avançar duas casas. Então, aqui o 12 vai ficar 1.200. Então, esse é o comprimento representado no desenho por 30 centímetros. Então, quem representa ele são 30 centímetros, tá? Então, eu tenho sempre a escala desenho sobre a parte real. 30 centímetros por 1.200. Cortando um zerinho, nós temos que, bota aqui escala, legal, 3 por 120, e escala vai ser igual a 1 por 40, ok? Então, de novo, eu pego a fórmula, né? Eu coloco em cima o que vai ser no desenho, no caso, 30 centímetros é o meu desenho, e a parte real, 1.200 centímetros, tá? Então, colocar na mesma unidade. Então, fazendo a continha, 1 sobre 40, ok? Tranquilo? Não entendi muito não, mas tudo bem. Então, vamos repetir. Escala, certo? A gente pode ter um desenho natural, que é a escala 1 por 1, que é o tamanho real dele. Nós temos uma de redução e temos ampliação. A redução, nós estamos dividindo aqui esse desenho aqui natural em duas vezes. Redução, porque aqui o 2 está no denominador. E aqui é um desenho de ampliação, porque esse desenho aqui está ampliado em duas vezes. Se ele fosse maior, sei lá, poderia ser 5, 2.1, 5 para 1. Ele seria um desenho 5 vezes maior. Então, esse mapa aqui, por exemplo, ele é um mapa de 1 para 200. Aqui ele tem que transformar de quilômetros para centímetro. 200 quilômetros para centímetros, eu acho que eu acrescento 5 zeros. 200 quilômetros para centímetros. 1, 2, 3, 4, 5. Isso aqui é 20 milhões. Ou seja, o mapa está reduzido em 20 milhões. Esse daqui que não dá detalhe nenhum, tá? Ele está reduzido em 20 milhões. Então, ele é o mapa 1 sobre 20 milhões. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, assim que a Foi gente mais faz esse cálculo. Diga. na parte lá da conta lá que eu não Ah, entendi muito bem. vamos voltar lá. Então, o que que a gente tem, né? Por que que ali é 1 sobre 20 milhões, né? Porque a cada 1 centímetro do mapa, se eu pegar uma régua e de algum ponto para outro dá 1 centímetro, a cada 1 centímetro do mapa equivale a 200 quilômetros, ok? Cada 1 centímetro do mapa equivale a 200 quilômetros. Nesse caso aqui, uma sala de 12 metros de comprimento, ela estava sendo representada em uma folha de 30 centímetros, tá? Em um desenho de 30 centímetros. Então, como é que eu faço essa escala? A primeira coisa que eu faço é transformar de metro para centímetro para eu ficar na mesma condição, né? E eu 1.200. coloco, exatamente, para eu saber a escala, eu vou pegar o valor de desenho, né? O valor de desenho, que é 30, sobre o valor real daquela sala. Qual é o valor real da sala? 1.200, tá? Então, aí, por isso que a gente faz, porque a gente pega o valor de desenho, né? Ou a parte que a gente está usando, sobre o valor real, sempre vai ser assim, tá? Se o valor do desenho for maior do que o valor real, é o nosso caso de ampliação. Se o nosso desenho for menor do que o valor real, é o nosso caso de redução de escala. Então, aqui a gente está reduzindo em 40 vezes. Entendido? Tranquilo.
Pronto. Então a gente fica por aqui e amanhã eu sigo com esse assunto, eu volto, faço uma revisão desse assunto. Certo? Terça-feira, né? Amanhã é Pô, sexta. amanhã é sexta, né? Eu tô tão acostumada É, com você. Eu já nem, por mim era todo dia, me por mim acostumei. também. Pois é, é, foi uma experiência diferente para mim, eu até gostei. Aí, tá vendo? É, No começo, eu nunca fiz isso. Agora, tá vendo? Tô acostumado. eu até gostei. A única parte que eu não gosto é a parte da gravação do vídeo, né? Que eu coloco minha carinha aqui para jogo e Normal, eu ainda não normal. me acostumei com isso, né? Eu fico imaginando, o que será que eles ficam pensando, né? Quando vem, deve falar, pô, a professora hoje tá, sei lá, acabada, E né? não, é até bom, porque, tipo assim, é, eu acho que olhando assim para a senhora, fica até mais fácil assim de entender, né? Tipo, o jeito como explica, o assunto tá ali e te vendo também Sim, explicando, eu acho que fica sim. melhor, né? Não, eu imagino, né, que vendo a pessoa seja melhor, né? Tanto é que eu perguntei se era com o vídeo aberto ou fechado, e eu falei, meu Deus, eu vou ficar sendo gravado, né? Aquela coisa assim, é a questão minha mesmo. Meus alunos sempre pediram para eu fazer canal no YouTube, eu falei, não, eu nunca na frente de uma câmera. E aqui estou. Ah, poderia fazer. Já acostumou. Vou começar a pensar na possibilidade, né? Já que só que é um pouquinho diferente quando você faz o vídeo para o YouTube, né? Que eu estou interagindo com vocês de alguma forma. E no vídeo para o YouTube, eu eu estou falando sozinha, assim, né? Tem alguém me ouvindo do outro lado em algum momento, mas a priori eu estou só. Então eu fico. É, mas tem a parte de perguntas, né? Tipo, não assim diretamente falando, mas digitando vai Tem ter um monte de os gente lá. comentários que colocam, né? É, Eu não sei bem, mas ainda não me adaptei muito com essa ideia, não. Até Instagram, essas coisas, eu sou muito mais reservada, não consigo ficar me filmando, falando e etc., me comunicando com as pessoas dessa forma. Mas é algo a se quebrar, quem sabe. Mas é muito bom ter aula com vocês, tá? Eu estou gostando e obrigada aí pela valeu, interação. Tá? Bom final valeu de mesmo. semana, já que vocês não vão me ver amanhã, né? Que amanhã é Só sexta, terça. sextou, Eu vou né? tentar Tem dar muita uma aula também. estudada aí no final de É semana. bom, viu? Vai fazer as listas. Olha, vocês que estão me Sim, ouvindo depois na gravação, façam as listas, tem que praticar. Viu a prova vem aí. Então, eu vou ficar no pé de vocês. eu vou. Esse final de semana eu vou me esforçar ao máximo para estudar um pouquinho. Pronto. Nem que seja assim, duas questõezinhas assim. É, Já vai começando. Aí toma gosto. Sabia? Às vezes eu parava assim, vou fazer só essa questão aqui. Aí fala, vou fazer a outra. E quando você consegue, aí, tipo, você parece que toma um gás assim, e aí você faz outra. Aí tipo quando você assim, né? engasga em uma assim que não sai de jeito nenhum, aí você fala, vou desestressar, depois eu faço isso. É verdade. Tá bom. Tá Então bom, até terça, né? até Com a terça. permissão de Deus. Fica com Deus aí, um abraço. Você Boa noite. também. Tchau, Diego. Não sei se está aí, não. Corpo presente, eu só conectado. Mas fica aí o Ah, tchau. tchau.